É o chamado cartão de interdição. Ele tem um tamanho, digamos, um pouco menos do que meio ofício, mas ele tem letras vermelhas, ele tem o nome assim, interditado. Em cima da bomba. Vai colocado, quando é lacrado, o lacre de interdição, é colocado esse cartão de interdição. Agora, vale salientar o seguinte, que essa interdição, ela é feita até o momento do sanar o problema. Então, a bomba pode ser interditada agora, daqui a meia hora, se a manutenção, sendo chamada, está presente, corrige o defeito e a bomba é liberada. E nós somos informados da correção do problema daquela bomba e voltamos para verificar se a solução foi alcançada, né? Agora, a autuação é que corre normalmente, obedecendo os prazos de defesa e tudo mais, até a aplicação da penalidade. Doutor Padilha, o senhor falou que a interdição, um cartão menos do que um tamanho de papel ofício em cima da bomba. Eu pergunto, não era prudente, até para chamar a atenção do consumidor, ter mais visibilidade, uma cor diferenciada, principalmente o consumidor, que ele vem nesse mundo nosso, né, de tanta pressa, ele tivesse um cartaz do Inmetro com destaque, que naquele momento, mesmo temporal, aquele posto infringiu a legislação? Sim, olhe, o fato é o seguinte, nós detectamos o problema, digamos, em uma bomba. As demais estão em perfeitas condições de uso. Então, a interdição é especificamente naquela bomba. E o cartão é colocado e é um modelo Inmetro, não é um modelo nosso, é um modelo Inmetro, porque toda a nossa documentação, tudo que nós usamos, são modelo Inmetro, padrão para todo o território nacional. Então, o que nós usamos aqui, usa-se em Manaus, em Porto Alegre, Goiânia ou Salvador, então padrão Inmetro. Então, a alteração, ou digamos o maior destaque ou visibilidade desse cartão, poderia sim, desde que sugerida ao Inmetro e ele achasse por bem alterar esse modelo. Agora, como do interesse do dono do proprietário do posto, a correção imediata para que ele possa retornar a usar essa bomba, normalmente esse problema é sanado rapidamente, porque imediatamente ele chama a manutenção, ela faz a correção do problema e a bomba já volta a funcionar, porque pela legislação, a oficina autorizada pelo Inmetro, ela tem plena autoridade de romper os nossos lacres para a correção do problema, né? Tudo bem, eu tenho respeito à fala de Vossa Senhoria, mas tenho discordância, porque eu entendo que o dono do posto que tem uma bomba com problema técnico, ele deveria consertar independente do IMEC detectar. Sim, mas ele deveria ser proativo, ou seja, deu defeito, corrige para não ocorrer. Então, depois que o IMEC faz a autuação, corrige, então, mais do que o dono do posto, a gente tem que ter preocupação no consumidor. Claro. Aí é por isso que eu estou dizendo, se tivesse uma cor diferenciada que chamasse atenção, teria uma penalidade sim para o dono do posto. Porque se aquele posto tem uma bomba que dá defeito, claro que a gente tem que respeitar que defeito mecânico existe, mas no outro mês ou de algum tempo próximo tem defeito, alguma coisa estranha. Então, o próprio consumidor ele vai se precaver se deve estar abastecendo ou não naquele posto. A legislação não prevê que a gente possa, além da interdição e a autuação, acrescentar algumas outras ações que poderiam ser caracterizadas como outras penalidades além da legislação. E a gente aí tem que ser contido exatamente pela legislação para que a gente não possa extrapolar. Que é uma legislação federal, não é? E além disso, só complementando, quer dizer, essa reincidência, né, de casos como esse, a multa é progressiva. Então, a tentativa é de inibir realmente essas atitudes, porque a multa progressiva não é brincadeira. Quer dizer, é um negócio muito sério, né? É um desembolso que daqui a pouco o lucro do indivíduo vai sair pelo cano, porque a multa é braba e é progressiva. Quer dizer, há casos de multa, agora mesmo a gente multou, não o posto de gasolina, mas multamos um determinado estabelecimento e a multa, não posso acrescentar qual foi, até para uma questão de ética,
mas a multa estava em torno de 30 e poucos mil reais. Quer dizer, isso consegue inibir, né, com que as pessoas não repitam erros, né? E essa é a nossa coisa. Nós não vivemos, não almejamos lucro, né? E sim fiscalizamos, queremos que as coisas andem certo. Eu digo, para o IMEC, multa não diria orçamento nosso, não é recurso que a gente queira para orçamento, não é? A coisa vem por uma questão de negligência, de proprietários, de má fé, de uma série de coisas mais, né? A multa vem por uma consequência de um trabalho realizado, né? Certo. Doutor Vigílio, durante a fala do presidente Ricardo Nezinho, o senhor falou que a fiscalização do IMEC tem periodicidade anual, a periódica, fiscalação periódica, é eventual, né? Quando há reclamação de consumidores, demanda, etc. Veja bem, diante de uma realidade de Alagoas, que é um estado que tem destaque como dos combustíveis mais caros, que não é o papel do IMEC, mas combustíveis que tem ou adulteração ou não conformidade, que é outro debate que a gente vai fazer quando a ANP estiver aqui. Eu pergunto, independente de reclamação do IMEC receber reclamações de consumidores, não valeria uma força-tarefa sem avisar, Vossa Excelência não disse isso, mas é uma proposta minha, com efeito surpresa, né? Já que vocês têm um relatório da ANP que tem a lista dos postos autuados, capital e interior. Então, aquela relação é pública, qualquer cidadão brasileiro, quando entra, já sabe. Então, não seria bom ter umas ações eventuais, já que são 7 equipes, 14 pessoas, né? Para esses postos que a própria ANP define que ele tem adulteração ou não conformidade, vocês realizaram um efeito surpresa? Porque, veja, na Paraíba, recentemente, houve uma operação conjunta, Fazenda, né, o órgão que faz a parte idêntica ao IMEC, a ANP, etc., fizeram uma operação padrão e detectou vários problemas. Eu pergunto, não valeria a pena esse processo? É a intenção nossa fazer, mas só que veja só, a ordinária, aquela a periódica, essa é feita anualmente até por uma obrigatoriedade, né? Quer dizer, o indivíduo, o proprietário, ele tem que ter o selo do ano, né? E ser verificado, feita a aferição das bombas medidoras. Mas as eventuais sempre é feita, sempre a gente está lá, de surpresa, blitz, etc, etc. Só que até o momento, eu confesso que o IMEC, até por não ter sido provocado, né, fazia o trabalho dele sem a parceria de determinados órgãos. Hoje, já há uma intenção, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, com esse convênio firmado conosco, e do próprio PROCON, de aliar a gente e fazer realmente, tipo uma força-tarefa, de fazer incursões, né, com uma certa periodicidade em todo o Estado. O Ministério Público Estadual de Alagoas nunca procurou IMEC? Não, até hoje nunca procurou o órgão para poder fazer isso aí. Eu desconheço, pelo menos da época que eu estou lá, de fevereiro até agora, eu desconheço. Que seria interessante também. Seria mais um órgão com poder, inclusive, de polícia, né, para nos acompanhar. É muito bom isso aí. Porque Plus, a diferença que deu em Pernambuco e na Paraíba foi a atuação firme do Ministério Público. Ótimo. Nós estamos abertos para poder vir mais parceiros possíveis, especialmente o Ministério Público. Para a gente é excelente condição. E só não vem nos ajudar. Certo. E dar credibilidade à nossa atuação com relação a isso aí. Doutor Vigílio, já para finalizar, mas tem a ver, aí a parte, eu diria até mais leve, nós tivemos aqui a representação do doutor Gerson Fonseca, presidente da Algás, antes disso, doutor Álvaro Machado, da Sal, e um produto que hoje está sendo bem utilizado, até pela sua competitividade, e também a qualidade, enfim, que é a questão do GNV. E vocês têm um trabalho importante, e um questionamento feito pelo Dr. Gerson, que deixou como reflexão, o cuidado com oficinas não autorizadas,
Eu pergunto, vocês têm muitos problemas na instalação de GNG de oficinas não autorizadas? Vê só, essa área está um pouquinho tumultuada, né? Essa questão está um pouquinho tumultuada. E eu tenho me preocupado muito com isso aí. Recentemente a gente teve uma autuação de uma oficina em Arapiraca. Foi autuada e etc. Estava com a licença, inclusive, vencida e foi flagrada, inclusive, trabalhando com conversão, certo? Isso para nós está sendo uma preocupação, até porque na verdade a gente tem denúncias, né, não formais, mas denúncias de ouvir dizer de oficinas clandestinas, que é ruim para o Estado, primeiro porque ela não recolhe imposto para o Estado, segundo porque um carro que é feito um trabalho desse tipo numa oficina clandestina, que a gente não sabe se exatamente essas pessoas dessa oficina estão capacitados para fazer uma transformação, uma conversão dessa, né? Se vão tornar bombas ambulantes. É uma preocupação nossa. O mercado está meio tumultuado com relação a essa área e nós temos levado essa preocupação para o Inmetro, né? Tentando trazer inclusive um técnico do Inmetro aqui, ou técnicos, para, no caso, descredenciar, né, se possível ou se necessário, oficinas, OIs, que talvez seja bem mais sério do que o problema de oficina, seja a OI, porque a OI é o órgão de inspeção, né, é o que vai credenciar aquela transformação, né? Então a gente tem que ter uma atuação. É só OI, no caso, quantas tem no estado de Alagoas? No estado de Alagoas são 3 OIs, salvo engano, 3 OIs, 3. Todas em Maceió? Senai que tem eu reputo, né, como de uma como de uma credibilidade assim muito grande. Primeiro porque é um órgão muito sério, o Senai é um órgão muito sério, né? Trabalha com profissionalismo. Tem uma exigência assim muito grande e um cuidado muito grande na expensão dos veículos que foram transformados. E tem mais 2 privadas, né? Todas em Maceió? Todas em Maceió. Mas há alguma reclamação em relação a essas OIs? Já chegou alguma reclamação do Inmetro? De próprias OIs. Por exemplo, o Senai mesmo, ele levanta uma série de questionamentos com determinada OI. Né? O Senai ele levanta uma série de questionamentos. O senhor pode declinar o nome dessas OIs ou enviaria depois? Neste momento não, porque as coisas estão sendo apuradas, né? E se for necessário futuramente, sim. Então a gente pode. E se vocês, os senhores deputados, tiverem a intenção de aprofundar mais com relação a isso aí, esse assunto, seria até interessante que convidasse o Senai para poder participar de uma sessão como essa aqui, para ouvir o que o Senai tem a dizer sobre isso aí. Pronto, então só como leigo nessa área, tão grave quanto a oficina que faz lá o processo, no interior, capital, na ponta de rua, como diz o Matuto, são as OIs que autorizam essa oficina, é isso? Não. As OIs não autorizam essas oficinas. Dá o certificado, né? Elas certificam a transformação realizada no veículo, né? Então, você só pode certificar uma coisa realmente se ela cumpre todos aqueles pré-requisitos determinados nas portarias de conversão, né? Precisa se investigar e se ver se realmente está acontecendo isso aí. Todas essas oficinas, elas são credenciadas junto ao IMEC? Junto ao Inmetro. O Inmetro. Aqui não, mesmo com convênio? Mesmo convênio, Inmetro. A questão do selo também, vocês que fiscalizam o Inmetro? O selo do GNV? No caso, o selo do Inmetro, né? Só no caso, o posto de gasolina de abastecimento. Lá ali seria Inmetro mesmo a fiscalizar. Não tem em Alagoas, só tem na Bahia? Não, Inmetro só nacional, só Rio de Janeiro. Mas como são poucas as oficinas, né? Não tem número muito grande disso aí,
Eu acho que é possível, num esforço, o Inmetro fiscalizar. Não sei se futuramente ele vai passar essa atribuição também para nós. Eu não posso lhe adiantar isso aí, mas é uma coisa a pensar. Essas oficinas, doutor Vigílio, ou as OIs, todas elas, para ter direito ao registro GNV, tem que ter um engenheiro responsável? No caso das OIs, sim. Tem que ter um engenheiro responsável. Engenheiro técnico responsável. No caso também tem? Também tem. Segundo o doutor Rubem aqui, que é o técnico da área de gás, disse que sim, também tem. Eu queria agradecer, pelo menos da minha parte, a intervenção de Vossa Senhoria, doutor Padilha, doutor Rubens, e dizer, presidente, colegas deputados, a gente, à medida, cada vez que a CPI ela trabalha, a gente define um rumo e muitas vezes aparecem outras saídas, né? Essa questão do gás natural, do GNV, né, para automotores, que é fundamental. Alagoas, que é um grande produtor, tem um preço competitivo, é importante para Alagoas, para o consumidor, mas requer que a gente aprofunde com muita calma, né? Essa questão das OIs eu não conhecia, foi importante a fala do doutor Palmeira, doutor Vigílio, em relação, se for necessário, até um oitiva, um convite ao Senai, porque essas outras OIs privadas, que reclamações existem, né, já que ela dá o certificado a cada oficina, inclusive foi citada uma oficina na cidade de Vossa Excelência, Arapiraca, porque se não tiver um padrão definido, numa linguagem, né, de leigo, é uma bomba ambulante, né? Se você não tem um padrão correto, né, em relação à instalação do GNV, é uma bomba ambulante. Inclusive já ocorreram acidentes aqui em Alagoas. Se não me falha a memória, já ocorreram 3 acidentes. Então, outra linha de ação, deputado Rui J., para que a gente, se for necessário, não agora, nas reuniões internas, quem sabe convidar o Senai para aprofundar. E aí eu solicitaria, vou fazer isso através de requerimento, o deputado Rui já fez, a relação dos postos interditados, autuados, eu acho que nos últimos 5 anos, a importância da relação dessas OIs, das oficinas credenciadas, enfim, não é? Todo o procedimento, inclusive cópia dos procedimentos internos que o IMEC fez, essa CPI tem poder de requisição, para que a gente possa analisar, repito, com calma, mas com firmeza e principalmente com compromisso com a sociedade. Muito obrigado pela presença dos senhores. Com a palavra o deputado J. Cavalcante. Presidente Ricardo Nezinho, os demais participantes da mesa e doutor Vigílio, doutor Padilha, estão aqui presentes. Nós já agradecemos a participação dos senhores, tem sido importante, muito, e vai nos trazer novos rumos. Eu ouvi uma afirmação do doutor Rubem, eu queria apenas a confirmação de que o senhor disse que naquela aferição volumétrica que é feita nas bombas, a cada 20 litros, me parece que é permitido uma falta de 100 ml, é isso? A tolerância prevê, a portaria prevê uma tolerância de mais ou menos 0,5%. Quando eu me referi a 20 litros, é porque nosso medidor é de 20 litros, né? Nós tiramos, a gente faz um exame de comparação do líquido fornecido pelo instrumento e o acusado pelo medidor. Nós tiramos pela bomba, 20 litros, bota 20 litros aqui pela bomba, né? Então a pessoa vai, quando a bomba registrou 20 litros, nós vamos conferir no nosso medidor qual a diferença que ela apresentou. E para isso tem uma tolerância de 0,5%, que em 20 litros corresponde a 100 ml. Então é tolerado mais ou menos mais 100 e menos 100. Se a bomba registrou, apresentou um erro maior que esse 0,5%, ou seja, os 100 ml nos 20 litros, ela é passível de ser autuada, de ser interditada e ser reprovada também. Ela é logo reprovada e nas quantidades acima de 100 ml.
Ou de 0,5%? 120 litros, por exemplo, ela forneceu os 20 litros, ela apresentou um erro de 120 ml. Ah, mas é 20 a mais da tolerância, não quer saber. A tolerância é 100, então é autuado porque forneceu, apresentou um erro superior ao tolerado. O IMEC também verifica, eu acredito que essa pergunta vai para o doutor Vigílio, a questão da conformidade também do álcool. Como falou? O IMEC fiscaliza também a questão da conformidade do álcool? Não, o IMEC, a questão dele é só quantidade. Só agora, quantidade. Agora, vê só. Existe uma pretensão, e já uma discussão, inclusive, com relação a isso aí, do Inmetro, há uma discussão, inclusive, com relação a isso aí, do Inmetro, né? Porque qualquer atividade que a gente desenvolva, a gente tem de se reportar às atividades que o Inmetro nos delega, até porque nós somos um órgão delegado do Inmetro. Mas já existe uma discussão a nível nacional e na montagem de uma portaria para que o Inmetro certifique o Programa Brasileiro de Álcool. Até porque, por exemplo, o Brasil, como um grande produtor, né, de etanol, que é um combustível, biocombustível, né, e que tende a se expandir, a exportar, né, para o resto do mundo, porque essa é uma tendência do governo federal, né? Já se acenou, já se discutiu isso a nível internacional. Então, o Brasil passa a ser, quer dizer, o maior competidor a nível internacional, né, do biocombustível com etanol. Então, provavelmente, e não deve demorar muito, né, o Inmetro vai estabelecer, criar um programa de certificação para o álcool, até para ser competitivo, não só a nível nacional, território nacional, também a nível internacional. O doutor Vigílio, o lacre tem prazo de validade? Tem. Todo lacre tem a validade de 1 ano. Está lá, o lacre tem o ano de que foi aposto o lacre, né? Terminou o ano, é obrigatório a gente, né, fazer a reposição desse lacre. Na questão do encerrante, o IMEC tem fiscalizado também? Também, o encerrante é uma das coisas que a gente mais fiscaliza. Tudo com relação à bomba a gente fiscaliza, especialmente o encerrante. Quando é encontrado ali problema no encerrante, isso é informado à Secretaria da Fazenda ou só o IMEC que autua? Me informa o diretor técnico, o encerrante não é motivo de autuação. Agora, se há uma quebra de lacre, né, tanto nosso como da Fazenda, então a gente vai comunicar à Fazenda que houve realmente, está havendo isso aí com relação ao posto. Eu acredito que o doutor Padilha aqui vai me responder essa pergunta. Onde é montado o interlock? É naquele dispositivo que liga e desliga a bomba? O interlock, ele fica perto da parte onde liga a bomba. Na saída do... hoje em dia, com esses instrumentos modernos, ele é um equipamento elétrico hoje, eletrônico, né? Existe muito pouca possibilidade de fraude. Mas as bombas mecânicas, o interlock fica na saída do combustível, onde pega a mangueira, por dentro da bomba, né? Ali é onde fica o interlock, que é o comando de só permitir novos fornecimentos sem o retorno ao zero. Ele não permite isso, novos fornecimentos sem o retorno ao zero, como o Padilha explicou há pouco, né? Esse interlock fica localizado ali na bomba, na parte perto da registradora, né? Encaixada onde sai o combustível, onde pega a mangueira. Onde é montado o eliminador de gases? Esses equipamentos todos são montados dentro daquela bomba, dentro daquele painel, né? E esse eliminador de ar e gás, às vezes, dependendo do modelo dele, que tem um modelo que é muito comprido, ele ultrapassa ao painel e passa para a parte de baixo. Mas é um tubo, né?
com ligações de um lado e do outro, onde o combustível entra, elimina o gás e sai totalmente